Você já teve um pensamento repentino e ficou na dúvida se era algo da sua cabeça ou se era a voz de Deus? E se eu te dissesse que nem todos os pensamentos que surgem em sua mente vêm de você e que muitas vezes é o próprio Deus tentando te alcançar no silêncio da alma? Que Ele tem falado com você há muito tempo, mas você tem chamado de intuição, coincidência ou imaginação? Sim, o Espírito Santo pode estar sussurrando dentro da sua mente neste exato momento. Há um mistério divino que poucos conhecem, mas que está presente desde os primeiros capítulos da Bíblia até os relatos mais íntimos dos profetas. Deus fala com os seus filhos dentro dos pensamentos. E entender isso pode ser a diferença entre uma vida travada e uma vida conduzida pela revelação. Há um segredo escondido por trás da maneira como Deus se comunica. Um segredo que tem sido ignorado por muitos, mas que é acessível àqueles que desejam intimidade verdadeira com o Pai. Deus não está em silêncio. Nós é que não aprendemos a ouvir o som que vem do invisível. Por isso, neste vídeo, você vai embarcar em uma jornada profunda e transformadora, onde vamos explorar como o Senhor se manifesta dentro da sua mente. Vamos falar sobre discernimento, pureza de pensamento, sinais internos, convicções repentinas e sensações que não têm explicação humana, mas que carregam o selo do céu. Você vai descobrir como identificar o que vem de Deus, o que vem da carne e o que é cilada espiritual. Vai entender como o inimigo também tenta se infiltrar nos pensamentos e como você pode se blindar com a mente de Cristo. Se você assistir até o final, poderá desenvolver um novo nível de sensibilidade espiritual. Vai parar de depender apenas de vozes externas e começar a perceber quando o próprio Deus te instrui no silêncio. E eu quero te dizer com toda convicção, a penúltima lição deste vídeo pode conter a chave que destravará a direção que você tanto buscava. Antes de começarmos o estudo, comente aqui embaixo a frase "Paz do Senhor". Isso nos une como igreja virtual, uma comunidade que não está limitada por paredes, mas conectada pelo mesmo Espírito. Essa frase é como um amém coletivo, declarando que estamos prontos para ouvir a voz de Deus. Agora, se você ainda não se inscreveu neste canal, pare um instante e pense: quantas vezes você já orou pedindo uma resposta, uma direção, um sinal? E se esta for a forma que Deus escolheu para te responder? Muitas pessoas dependem desses vídeos como apoio espiritual, especialmente aquelas que não têm uma igreja por perto, que estão isoladas ou em busca de consolo. Então curta, comente e se inscreva agora. Você estará ajudando este conteúdo a chegar em quem mais precisa ouvir Deus. Talvez alguém que está prestes a desistir. Prepare seu coração, desligue as distrações. O que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vive a sua fé daqui para frente. Vamos começar o nosso estudo. O chamado de Samuel. Quando Deus fala no silêncio da noite. Imagine estar deitado em silêncio. A casa dorme, o mundo está calmo e, de repente, um pensamento invade sua mente como um sussurro que não se cala. Samuel. Mas você não se chama Samuel, certo? Pois é, talvez não com esse nome, mas a história desse jovem sacerdote carrega um segredo que Deus quer te revelar agora. Em 1 Samuel, capítulo 3, lemos sobre um menino chamado Samuel que servia no templo sob a supervisão do sacerdote Eli. Ele ainda era novo, inexperiente e nunca havia reconhecido a voz de Deus. Até que, numa madrugada silenciosa, Deus começou a falar com ele, não com trovões ou visões, mas com uma voz que parecia um simples pensamento, confundível com o chamado de um homem. Samuel ouviu seu nome e pensou que fosse Eli. Correu até ele e disse: "Eis-me aqui." Eli, confuso, respondeu que não o havia chamado.
Isso aconteceu 3 vezes. Foi só na terceira que Eli percebeu: o Senhor está falando com o menino. E aqui está a chave. Deus falou com Samuel dentro do pensamento. Não foi uma voz que os outros podiam ouvir. Não foi uma manifestação externa. Foi algo que ele percebeu internamente. Algo que parecia até com sua própria consciência. Isso nos ensina que Deus muitas vezes se comunica de forma tão sutil que só a sensibilidade espiritual consegue identificar. Quantas vezes você já teve um pensamento como: não vá por esse caminho, ligue para aquela pessoa agora, não confie nesse ambiente, ou, de repente, um versículo vem à sua mente com força e clareza, como se alguém estivesse lendo dentro de você? Não, isso não é coincidência. É o Espírito Santo agindo no seu campo de percepção. Deus fala com você dentro do seu pensamento, mas o seu coração precisa estar afinado com ele para reconhecer. Samuel estava no templo, servindo. Isso é importante. Ele estava posicionado em um lugar onde Deus fala. Ainda que ele não tivesse discernimento total, o ambiente espiritual ao seu redor já o preparava para ouvir. Isso significa que não basta ter ouvidos. É preciso estar no lugar certo, com o espírito certo. Eli, por mais falho que fosse, ajudou Samuel a entender o que estava acontecendo. Às vezes, Deus usa até os espiritualmente adormecidos para te ensinar algo. Eli representa aquelas figuras espirituais que não ouvem mais a Deus como antes, mas que ainda sabem reconhecer quando Ele está chamando alguém novo. Então a pergunta é: quem está te ajudando a entender os pensamentos que vêm de Deus? Quem é o seu Eli? Ou será que você está tentando interpretar tudo sozinho e por isso se sente confuso? Mas aqui está o conforto. Mesmo sem saber que era Deus, Samuel respondeu. Ele se levantou, ele se moveu, ele buscou entender, e Deus viu isso. O Senhor não espera a perfeição no começo. Ele procura um coração sensível e obediente. Deus não busca apenas quem ouve. Ele busca quem responde. E ao final da experiência, Samuel aprendeu a dizer uma das frases mais poderosas da Bíblia: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Essa deve ser também a sua oração a partir de hoje. Porque Deus já está falando. Ele está usando pensamentos, impressões, ideias espontâneas, intuições espirituais. Mas agora, com os olhos abertos, você será capaz de discernir o que vem do alto e o que é distração da alma. A história de Samuel é o ponto de partida e ela nos prepara para a próxima etapa, quando os pensamentos que vêm de Deus não são apenas sussurros de instrução, mas urgências de missão. Como veremos na história de um homem que resistiu a esses pensamentos e quase perdeu tudo. Jonas, quando o pensamento de Deus confronta a sua vontade. Há momentos em que o que Deus fala dentro de você não traz consolo, traz confronto. Quando o Senhor falou com Jonas, a Bíblia diz simplesmente: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas 1:2. Mas repare, não houve trovões, não houve visões, não houve uma manifestação espetacular. O que houve foi uma palavra interior, um comando firme, claro, e totalmente indesejado. Quantas vezes você já sentiu dentro de si um pensamento que confrontava diretamente a sua vontade? Uma direção que te tirava do conforto? Uma ideia insistente de que você deveria fazer algo que não fazia sentido humano, mas não saía da sua cabeça? Esse é o padrão da fala de Deus quando Ele nos chama para algo grande. Ele confronta, não afaga. Ele desinstala. Ele manda você para Nínive quando você quer ficar em Jope. Ele te manda reconciliar quando você quer se vingar. Te manda começar algo quando você quer parar. Ou ainda, manda parar algo que seu coração insiste em continuar. Jonas ouviu Deus dentro da sua mente. Sentiu o peso do comando.
mas fez o que muitos de nós fazemos: fugiu. Ele foi para o lado oposto, comprou passagem para Tarsis e embarcou. Mas mesmo no navio, o pensamento não saiu de dentro dele. A tempestade lá fora era só um reflexo da agitação dentro da alma. A ciência nos mostra que a mente humana é moldável. Quando estamos em estados emocionais elevados, nossos pensamentos tendem a se repetir como padrões neurais. Isso significa que um pensamento divino pode sim se tornar uma urgência interna incontrolável, até que você o obedeça. Isso é neurociência e também é espírito. O mais interessante é que Jonas, mesmo tentando escapar, nunca perdeu a consciência do que Deus havia falado. No fundo ele sabia, e é por isso que ele dormia durante a tempestade, não por paz, mas por exaustão espiritual. A mente de quem está fugindo de Deus se cansa tentando silenciar o que o céu já decretou. Mas Deus, na sua graça, usou a crise para realinhar o propósito. O peixe que engoliu Jonas não foi castigo, foi a misericórdia de Deus criando um espaço onde o profeta não pudesse mais fugir dos próprios pensamentos. 3 dias, sem distrações, apenas ele e a voz que não parava de ecoar dentro dele. Você já esteve nesse lugar em que tudo ao seu redor se fecha e o único som que permanece é a direção que você tentou ignorar? Isso é amor. É Deus lutando por você, mesmo quando você luta contra ele. No ventre do peixe, Jonas ora, e ao orar, ele reconhece: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei do Senhor. Jonas 2:7. O pensamento de Deus não era uma sugestão, era um chamado. E quando Jonas finalmente o aceita, a Bíblia diz que o peixe o vomitou, exatamente no lugar onde ele deveria estar desde o início. Sabe o que isso significa? Que Deus não muda de ideia só porque você hesitou. Ele repete a direção, ele insiste, e ele te traz de volta, mesmo que precise usar um peixe, uma crise, uma solidão, um vazio, uma tempestade. Então, reflita. Quais são os pensamentos insistentes que você tem tentado ignorar? Aquela direção que volta no silêncio. Aquela convicção que parece não sair de dentro de você. Não é loucura, não é auto-engano, é Deus falando. E Ele não vai parar até que você diga sim. Prepare-se, porque o próximo tópico nos leva a um nível ainda mais profundo. Quando os pensamentos que vêm de Deus não apenas direcionam, mas revelam o que está escondido. Como veremos na experiência de um rei perturbado por sonhos que não conseguia entender. Nabucodonosor. Quando Deus se revela através de pensamentos que perturbam. Há momentos em que Deus fala conosco de maneira tão intensa que não conseguimos dormir. O travesseiro não traz descanso, a mente não silencia, e um único pensamento parece se repetir sem trégua. Você já viveu isso? O rei Nabucodonosor viveu. Em Daniel, capítulo 2, vemos que o rei da Babilônia teve um sonho tão forte, tão marcante, que ao despertar, a única certeza que ele tinha era a inquietação. O texto diz: teve Nabucodonosor sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Daniel 2:1. Note, ele não acordou com clareza, ele acordou com perturbação. Aquilo que Deus estava tentando dizer ainda estava encoberto, mas já ecoava no espírito do rei como uma tempestade mental. E aqui está a chave. Deus nem sempre se revela com explicações prontas. Muitas vezes, ele planta pensamentos que parecem enigmáticos, desconfortáveis, para atrair nossa atenção, para provocar busca, para romper com o comodismo. Você já foi acordado no meio da noite com um pensamento persistente, um aviso, uma sensação de urgência sem explicação? Já sentiu que Deus estava tentando te mostrar algo, mas tudo o que você tinha era inquietação? Isso não é sinal de desequilíbrio,
é sinal de chamada. A ciência do sono nos mostra que durante o repouso profundo, o cérebro processa memórias, emoções e informações de maneira simbólica e intensificada. Os pensamentos noturnos, sonhos ou mesmo estados de quase vigília são muitas vezes o momento em que estamos mais receptivos às impressões espirituais. E Deus sabe disso. Nabucodonosor não entendeu o que estava sentindo, mas Deus não tinha terminado, porque o que ele fala, ele também interpreta. A interpretação veio por meio de Daniel, um jovem cativo com mente sensível ao Espírito. Daniel não só revelou o conteúdo do sonho, mas também sua origem divina. Há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Daniel 2:28. E o que isso nos ensina? Que nem todo pensamento perturbador é fruto de ansiedade. Alguns são sementes de revelação. Quando Deus quer chamar sua atenção, Ele planta perguntas. Quando Ele quer transformar sua rota, Ele perturba a paz aparente. Quando Ele quer te levar a um novo nível de entendimento, Ele gera uma inquietação santa que só pode ser resolvida com oração, jejum e busca. Deus falou com um rei pagão. Isso prova que Ele fala com quem Ele quiser, quando quiser, onde quiser. Não importa o seu passado, sua cultura, sua posição. O que importa é o que você faz quando o pensamento inquietante vier. Nabucodonosor, no fim, reconheceu a soberania de Deus. Mas para isso, ele precisou admitir que não tinha controle sobre a própria mente, que a sabedoria humana tinha um limite e que os pensamentos que vinham com força tinham uma origem espiritual. Talvez Deus já tenha falado com você assim. Talvez Ele esteja falando agora. Talvez esse vídeo seja o Daniel enviado para te ajudar a interpretar o que você tem sentido há dias, semanas, talvez meses. Não ignore os pensamentos persistentes que parecem vir de lugar nenhum. Eles podem conter uma advertência, uma promessa, uma resposta. Deus usa a mente como um campo de revelações. E quando Ele não encontra ouvidos abertos, Ele sussurra no pensamento até que a alma se incline. E agora, nos próximos minutos, você verá que Deus não apenas planta pensamentos, mas dá sabedoria para administrá-los. Como veremos na vida de um homem que aprendeu a discernir cada ideia como uma possível instrução divina. Salomão. Quando Deus dá sabedoria para discernir os pensamentos. Você já parou para pensar que a verdadeira sabedoria espiritual não está em pensar muito, mas em pensar com discernimento? Salomão não foi o homem mais sábio da história apenas porque acumulava conhecimento, mas porque aprendeu a reconhecer quando um pensamento vinha de Deus e quando vinha do coração humano. Em 1 Reis 3, lemos sobre a famosa noite em que Salomão teve um sonho, e nesse sonho Deus lhe aparece e diz: "Pede-me o que queres que eu te dê." E a resposta de Salomão muda tudo. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. A palavra usada aqui, discernir, é o centro da nossa jornada. Hoje, Salomão sabia que governar não seria uma tarefa de fórmulas ou regras fixas. Ele não pediu riquezas, nem fama, nem vitória contra inimigos. Ele pediu a capacidade de julgar pensamentos, porque todo grande conflito começa em uma mente, e toda grande decisão nasce de um pensamento bem discernido. E a Bíblia diz que Deus se agradou disso, porque Salomão entendeu algo que muitos ignoram. A mente é o campo onde o céu e o inferno competem por espaço. E o coração sábio é aquele que filtra, separa, reconhece e só dá voz ao que vem do alto. Você tem feito isso? Quantos pensamentos você tem acolhido sem examinar? Quantas ideias você tem abraçado sem perguntar: isso é de Deus ou da carne? Isso é sabedoria divina ou uma emoção disfarçada de intuição? Salomão se tornou mestre nesse discernimento. E a prova disso está no famoso episódio das duas mulheres que disputavam um mesmo bebê.
Sem leis humanas para decidir, ele precisou ouvir Deus dentro do próprio pensamento. A solução que ele encontrou, sugerir dividir a criança, parecia chocante, mas o objetivo não era dividir, era revelar o coração. E esse é um dos maiores sinais de que um pensamento veio de Deus. Ele revela verdades escondidas. Ele traz à tona o que está por trás da aparência. Ele desmascara. Ele ilumina. Ele mostra o espírito por trás da ação. A ciência cognitiva moderna já demonstrou que o cérebro humano possui mecanismos de decisão que operam em níveis profundos, inclusive inconscientes. Muitas das nossas intuições surgem de interações entre experiências, emoções e memórias antigas. Mas o que a ciência ainda não consegue explicar completamente é como algumas decisões são tomadas com tanta precisão sobrenatural, que só podem ser explicadas pela presença de algo ou alguém maior. Esse algo maior é o Espírito Santo. Ele atua dentro da sua mente. Ele te dá discernimento. Ele te faz pensar como Deus pensa. Salomão não apenas ouviu a Deus, ele pensava com Deus. E isso está disponível a você hoje. Como? Se enchendo da palavra. Tendo uma vida de oração sincera, não apenas falada, mas também silenciosa. Meditando, sim, a meditação cristã existe. É quando você deixa que a voz de Deus ecoe sobre os seus pensamentos, filtrando cada um deles com base na verdade bíblica. E quando você começa a fazer isso, algo acontece. Você deixa de ser escravo dos pensamentos e passa a governá-los. A sabedoria não é a ausência de dúvidas, é domínio sobre as dúvidas. É entender que nem todo pensamento é pecado, mas todo pensamento precisa de exame. E como diz 2 Coríntios 10:5, devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Salomão se tornou um canal de justiça porque aprendeu a ouvir o que vinha do alto antes de dar ouvidos à própria lógica. E você pode viver o mesmo. Sim, Deus pode te tornar alguém com um pensamento curado, alinhado, espiritual e poderoso. Na próxima etapa, veremos que, além de discernir pensamentos, há momentos em que Deus literalmente responde perguntas no exato momento em que elas surgem em nossa mente. Como veremos no encontro impressionante entre Jesus e um grupo de homens que não disseram nada em voz alta, mas foram completamente desmascarados. Jesus e os fariseus. Quando Deus responde o que você nem disse em voz alta, já aconteceu com você de estar pensando algo. E de repente alguém fala exatamente sobre aquilo. Uma pregação, uma música, uma palavra, como se Deus tivesse lido sua mente. Pois é, ele leu. Porque Deus conhece os seus pensamentos antes mesmo que você os transforme em palavras. E essa verdade foi revelada com clareza durante o ministério de Jesus. Em diversas ocasiões, ele não apenas respondia às perguntas feitas em voz alta, mas também confrontava os pensamentos que jamais foram verbalizados. Um desses momentos está registrado em Lucas 5:21-22. Quando Jesus cura um paralítico e diz, os teus pecados te são perdoados, os escribas e fariseus começam a pensar em seus corações. Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas repare, eles não disseram isso, apenas pensaram, e imediatamente o texto diz, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, e a partir daí, ele expõe aquilo que ninguém havia ousado falar. Isso nos revela algo poderoso. Deus fala com você dentro do seu pensamento, mas também responde a você no mesmo lugar. E mais, ele ouve o que você não ousa dizer. Quantas vezes você teve dúvidas que nunca verbalizou? Quantas orações feitas apenas com o olhar, com o silêncio, com o desespero contido? E mesmo assim Deus respondeu, porque Ele não precisa ouvir sua voz, Ele lê seu coração,
Ele interpreta seus silêncios, ele entende suas lágrimas e ele responde no nível onde só você e ele têm acesso. Isso é intimidade, isso é conexão direta, e isso é relacionamento vivo. A neurociência mostra que pensamentos geram impulsos elétricos reais. Não são nada, são sinais. E Deus, Criador da mente humana, acessa esse campo com perfeição absoluta. Ele não precisa da sua voz, nem da sua articulação. Ele age na velocidade do pensamento. Jesus confrontava pensamentos secretos com palavras públicas, não para humilhar, mas para expor a verdade oculta. Porque enquanto os fariseus se escondiam atrás de aparência, Jesus ia direto ao coração. E ele faz o mesmo conosco. Às vezes, você pode estar julgando alguém mentalmente, e uma palavra no culto te confronta. Pode estar desanimado, e uma música traz exatamente a esperança que faltava. Pode estar em dúvida, e um vídeo como este te encontra como resposta. Nada disso é acaso. É Deus se movendo no campo invisível da mente. E mais, isso mostra que nem mesmo os seus conflitos internos te afastam dele. Ao contrário, são nesses momentos que ele mais se aproxima. Mas atenção, se Deus responde pensamentos, é porque ele espera que você tenha responsabilidade com o que pensa. Ele quer que você leve seus pensamentos à luz, para que o inimigo não tenha espaço na escuridão da sua mente. Quantos cristãos estão em guerra silenciosa dentro da própria cabeça, achando que Deus só responde o que é dito em oração formal? Mas não. Ele está atento ao que você não tem coragem de dizer. E hoje, ele está te mostrando que já ouviu tudo e ainda assim escolheu te amar. Na próxima lição, vamos mergulhar num momento impressionante em que um homem foi orientado por Deus sem ouvir uma só palavra, apenas sentindo um forte impulso dentro de si, como se uma ideia tivesse sido plantada por uma mão invisível. É quando entenderemos o poder dos pensamentos inspirados pelo Espírito Santo. Filipe e o eunuco. Quando o Espírito Santo planta um pensamento com direção precisa. Há momentos em que um pensamento surge tão claramente dentro de nós que é impossível ignorá-lo. Não é um raciocínio lógico, não é uma ideia comum, é como se algo ou alguém tivesse inserido uma instrução diretamente em nossa consciência. Foi exatamente isso que aconteceu com Filipe. Em Atos 8, 26, 29, a Bíblia nos conta que um anjo do Senhor falou com Filipe e o direcionou até o caminho deserto que descia de Jerusalém a Gaza. Mas o momento mais impressionante vem logo depois. Disse o Espírito a Filipe: aproxime-se e acompanhe aquele carro. Parece simples, mas não é. Pense comigo, Filipe está caminhando num lugar deserto. De repente, vê um homem estrangeiro, rico, viajando em uma carruagem e sente dentro de si um pensamento com uma direção muito específica. Aproxime-se dele. E ele obedece, sem entender tudo, sem questionar, sem saber o resultado. Essa é a marca do pensamento inspirado por Deus. Ele carrega direção, não necessariamente explicação. Ele não responde todas as perguntas, mas empurra você para o centro da vontade divina. E quando Filipe se aproxima, percebe que aquele homem, o eunuco etíope, estava lendo o profeta Isaías, mas não compreendia o que lia. Deus já havia preparado o cenário. O pensamento que Filipe recebeu era a chave que destrancaria uma porta que já estava entreaberta. Deus age assim. Ele planta pensamentos em você para atender a orações que você nem conhece. Enquanto alguém clama por entendimento, Deus levanta outra pessoa com um pensamento inspirado, e os dois se encontram no meio do caminho. Você já sentiu isso? Um impulso interior de falar com alguém, mandar uma mensagem, ir a um lugar específico, ajudar alguém aparentemente ao acaso, e depois percebeu que era exatamente o que aquela pessoa precisava?
Isso é o Espírito Santo agindo dentro da sua mente, não como voz audível, mas como pensamento direcional. E sabe o que mais impressiona? Filipe não hesita, ele corre, ele se aproxima, ele pergunta: "Você entende o que está lendo?" Esse é o padrão de quem vive em sensibilidade espiritual. Obedece mesmo sem entender totalmente, porque sabe que Deus revela o próximo passo quando você dá o primeiro. E há um detalhe poderoso. O eunuco estava lendo justamente a profecia sobre Jesus, como o cordeiro que foi levado ao matadouro. Ou seja, Deus estava já trabalhando no coração daquele homem antes mesmo que Filipe o alcançasse. A missão de Filipe começou com um pensamento, um impulso, uma direção interior e terminou com uma conversão. O eunuco crê, é batizado e sai dali cheio de alegria. A ciência chama isso de insight súbito, uma ideia que aparece sem aviso, mas com clareza e força. Mas quem vive no Espírito sabe que esses insights muitas vezes não vêm da mente humana, vêm da mente de Deus, soprando dentro da... Nossa, você tem dado atenção a esses pensamentos? Tem obedecido quando o Espírito te move internamente, sem sinais externos? Não subestime os pensamentos que surgem acompanhados de paz, convicção e propósito. Eles podem ser instruções do céu e sua obediência pode mudar o destino de alguém. Prepare-se, porque a próxima lição vai revelar o que acontece quando você não apenas recebe pensamentos de Deus, mas começa a viver uma mente completamente renovada e governada pelo Espírito. O tipo de mente que não só ouve, mas vive o que Deus pensa. A mente de Cristo, quando seus pensamentos são transformados pela presença de Deus. Você já imaginou como seria pensar como Jesus pensa? Não apenas tentar seguir seus passos, mas ter a mesma mente, a mesma perspectiva, a mesma forma de perceber o mundo, as pessoas e até as próprias lutas? Isso não é uma ideia abstrata, é um convite real. Em 1 Coríntios 2,16, Paulo escreve algo surpreendente. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não teremos, não esperamos ter, mas temos. Isso significa que quando estamos em comunhão profunda com o Espírito, nossos pensamentos passam a ser moldados por um padrão celestial. Mas como isso acontece? A transformação da mente começa quando você abandona o controle da própria lógica e se submete ao discernimento espiritual. Quando para de interpretar tudo com base nas suas experiências passadas, feridas, medos ou desejos, e passa a permitir que o Espírito Santo reconstrua a sua forma de pensar. É como se Deus reconfigurasse o sistema operacional da sua mente. Romanos 12:2 confirma isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, a vontade de Deus só é plenamente compreendida por uma mente renovada. Isso explica porque muitas vezes, mesmo orando e buscando, ainda ficamos confusos. Porque queremos entender os pensamentos de Deus com uma mente que ainda está presa aos padrões do mundo. Mas quando a mente é renovada, os pensamentos mudam. E com isso mudam também as emoções, as decisões, os hábitos. Você começa a amar quem antes parecia impossível amar, perdoar com leveza, ter paciência em vez de reações impulsivas, sentir paz no meio do caos, confiar mesmo quando nada parece fazer sentido. Tudo isso começa dentro da mente. A neurociência hoje afirma que o cérebro é plástico, ou seja, ele pode mudar. Pensamentos frequentes criam conexões e, com o tempo, se tornam caminhos naturais. Isso significa que, se você permitir que os pensamentos de Deus se tornem frequentes em sua mente, eles se tornam o novo padrão. E é exatamente isso que o Espírito Santo deseja: plantar em você pensamentos divinos até que eles se tornem o seu jeito de pensar.
Essa renovação não acontece num culto emocional. Ela acontece no secreto, no estudo da palavra, na oração diária, na meditação bíblica, no silêncio consagrado. É uma transformação progressiva, mas real. E quando essa mente começa a se formar em você, Deus não precisa mais gritar, um sussurro já basta, porque você reconhece imediatamente o que vem dele. Seu espírito vibra com as verdades do céu. Você aprende a julgar todas as coisas espiritualmente, como Paulo diz em 1 Coríntios 2. E aqui está a parte mais profunda. Deus não quer apenas falar com você. Ele quer pensar dentro de você. Ele quer usar a sua mente como instrumento de revelação, sabedoria, criatividade e fé. E quando isso acontece, você se torna a resposta para a oração de alguém. Você passa a transmitir os pensamentos de Deus nas conversas, nas decisões, nas atitudes. A mente de Cristo é mais do que um conceito. É um estilo de vida, um estado de escuta constante, uma sintonia fina com o céu. E agora, no próximo e último ensinamento antes do encerramento, vamos contemplar o poder que existe quando alguém vive tão cheio da mente de Deus, que mesmo os seus pensamentos se tornam armas espirituais contra o mal. É o estágio mais elevado dessa jornada e pode ser o ponto de virada que destrava a bênção que você tanto busca. Paulo, quando seus pensamentos se tornam armas espirituais. Você já pensou que seus próprios pensamentos podem ser armas? Que a guerra espiritual não acontece apenas nas palavras, mas no silêncio da sua mente, onde as maiores batalhas se travam e as maiores vitórias podem ser conquistadas? O apóstolo Paulo compreendeu isso profundamente. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, ele escreve: as armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa passagem revela algo poderoso. A mente é o campo de guerra e os pensamentos são o campo de batalha. Paulo está dizendo que não basta orar em voz alta se os pensamentos continuam indisciplinados. Que você pode ter autoridade espiritual nas palavras, mas continuar preso se não aprender a tomar posse da sua mente. Ele nos ensina que pensamentos contrários à vontade de Deus são fortalezas, e essas fortalezas precisam ser destruídas. O que são essas fortalezas? Pensamentos de inferioridade, vícios mentais de culpa, ideias repetitivas de que você não é amado, não é suficiente, não é capaz, dúvidas persistentes, mesmo diante da palavra clara de Deus. Essas fortalezas não são apenas ideias ruins. São construções demoníacas dentro da mente, mantidas por mentiras, traumas, hábitos e experiências. E Paulo nos dá a arma. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é ação. Isso é guerra. Isso é disciplina espiritual no nível mais profundo. Paulo não falava apenas por revelação, ele falava por vivência. Em suas cartas, vemos um homem que lidava com pressões internas, perseguições externas, preocupações com as igrejas, dores físicas, fraquezas emocionais. E ainda assim ele dizia: regozijo-me. Como? Porque ele escolheu quais pensamentos seriam alimentados. Ele treinou sua mente a viver no alto, mesmo quando o corpo estava no cárcere. E você pode fazer o mesmo. Quando você percebe que seus pensamentos não estão alinhados com a verdade de Deus, você os confronta, você ora contra eles, você declara a palavra, você muda o foco, você silencia o que te sabota. Isso é levar cativo, isso é não dar espaço ao inimigo, isso é ser um soldado mental.
A ciência moderna chama isso de neuroplasticidade ativa, a capacidade de conscientemente redirecionar os próprios pensamentos para caminhos mais saudáveis e verdadeiros. Mas Paulo já nos dizia isso há 2000 anos, porque o Espírito Santo sempre esteve à frente da ciência. Quando você ora, mas continua pensando como o mundo, o céu não se manifesta. Mas quando você ora e pensa como Cristo, os céus se abrem e os pensamentos se tornam proféticos. Eles deixam de ser reações humanas e passam a ser respostas divinas. Paulo nos mostra que quando os pensamentos são transformados, a vida também é. E mais, sua mente se torna território santo, impenetrável ao inimigo, canal de revelação e lugar de paz. Você já parou para perceber o quanto sua vida muda quando seus pensamentos mudam? Não se conforme mais com a guerra silenciosa. Não aceite mais a presença de fortalezas mentais. Hoje é dia de identificar, confrontar e derrubar cada pensamento que tenta te afastar da obediência a Cristo. E agora que chegamos ao final dessa jornada de 8 ensinamentos, chegou o momento de selar tudo isso com o encerramento mais importante, um chamado direto ao seu coração. Se você chegou até aqui, pare tudo o que está fazendo por um momento e escute com atenção. Poucos chegam ao fim. Poucos suportam ouvir até o último minuto. Poucos suportam ser transformados. Mas você chegou, e isso já te separa. Você não é comum. Você é alguém que está buscando mais de Deus. Alguém que se recusa a viver com a mente entorpecida pelas mentiras do mundo. Alguém que entende que quando Deus quer mudar a sua vida, Ele começa mudando os seus pensamentos. Por isso, como prova de que você é um desses escolhidos que foi até o fim, comente agora aqui embaixo a frase: "Minha mente agora é território de Deus". Essa frase é uma marca, uma bandeira, um selo espiritual. É com ela que eu saberei os nomes daqueles que não apenas ouvem, mas se deixam moldar pela palavra. Aqueles que foram até o último segundo, os comprometidos, os despertos, os filhos que não têm medo da verdade. E agora eu preciso falar de algo ainda mais sério. Você precisa compartilhar esse vídeo, não como um favor para mim, mas como um ato de responsabilidade espiritual. Porque se Deus falou com você hoje, se Ele te revelou algo, então você se tornou um portador dessa luz. E essa luz não pode ficar escondida. Imagine uma cidade afundando em escuridão e você com uma tocha acesa na mão. E mesmo assim, passando pelas pessoas em silêncio, com a luz escondida debaixo do manto. Isso é o que acontece quando você assiste, é edificado, mas não compartilha. Esse vídeo pode ser a resposta de alguém que está à beira de um colapso mental. Pode ser a salvação de um cristão que acha que está enlouquecendo, quando na verdade está ouvindo Deus falar dentro da mente. Pode ser o socorro de alguém que não sabe mais o que é a voz de Deus e precisa de direção. E se você deixar de compartilhar por vergonha, medo ou preguiça, estará escondendo a verdade que o Senhor confiou a você. Não seja apenas um consumidor de conteúdos espirituais. Seja um canal, seja um mensageiro, seja uma ponte. E se você ainda não se inscreveu no canal, pare agora e reflita comigo. Você pede direção a Deus. Você pede que Ele fale com você. Você clama por discernimento. Mas como você quer ouvir Deus, se recusa a se aproximar da fonte. Sim, porque esse canal tem sido um altar digital, um refúgio para milhares de pessoas que não têm uma igreja por perto, que vivem sozinhas espiritualmente, que encontram aqui sustento para a alma. E se você não está inscrito, está desperdiçando o acesso ao alimento que seu espírito tanto clama. Sinta-se envergonhado, sim, se consome, mas não honra o que te alimenta. Mas se já está inscrito, sinta-se parte de uma missão celestial. Você é um guardião da verdade, um multiplicador da palavra, um guerreiro no meio da escuridão. E mais, se torne membro deste canal. Um pequeno investimento, quase simbólico,
que sustenta algo muito maior do que você imagina. Ao se tornar membro, você não só tem acesso a conteúdos e orações exclusivas, você se torna mantenedor de um ministério que alcança os lares onde o evangelho não está entrando por nenhuma outra porta. Você ajuda a manter vivo este altar digital. E mais, você se alinha com o reino, porque investir no reino nunca foi gasto, sempre foi semeadura. Agora, antes de você sair, eu te peço uma última coisa. Fique quieto por alguns minutos. Não feche o vídeo ainda. Não volte para os ruídos do mundo. Deixe a música tocar um pouco mais. Deixe que o Espírito Santo complete o que ele começou. Use esses minutos para louvar em silêncio, para agradecer, para dizer: Senhor, fala comigo ainda mais. Mantenha essa conexão até o último segundo. Não quebre o que foi criado aqui, porque o que você sente agora é real, é paz, é presença. Feche seus olhos, respire fundo e apenas diga: obrigado, Senhor. A minha mente é tua. Fala e eu ouvirei. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme, fique sensível, fique em Cristo.